Irmãos, hoje de manhã nós estivemos conversando com os irmãos lá em Trindade do Sul também, estivemos lá, e queria falar um assunto que Jesus Cristo foi um dos que mais abordou isso no Novo Testamento, o que mais abordou. Muitos de nós, às vezes parece que nós temos uma sensação, estamos com uma mente como se ela estivesse cauterizada, pensando que depois desta vida vindoura que nós estaremos aqui, o resto vai ser uma tranquilidade. E no final das contas, lá nos últimos dos últimos, Deus vai perdoar todo mundo e nós, todo mundo, vamos para o céu. Não é verdade. A Bíblia não diz isso. Talvez a gente não esteja entendendo, ou talvez a gente está com a mente cauterizada. Eu queria que a Mana colocasse a pequena foto para lembrar de um lugarzinho bonito, agradável, do futuro de muita gente. Talvez não impacte nós ver uma figura, mas talvez se você for e ligasse o botão do teu fogão a gás, ligasse aquela chama e colocasse, vai aproximando o braço sobre o fogo. Vai chegar uma hora que você não vai querer se aproximar mais. Vai começar a doer. Talvez isso não seja o suficiente para nós entender uma das maiores verdades bíblicas. O inferno, ele existe. E ele foi criado pelo Altíssimo. Com que propósito? Para todos aqueles que desejam viver longe de Deus. Como assim? Longe de Deus? Todo mundo quer viver perto dele. Interessante. É que a gente sempre tem essa visão de que o nosso sonho é o consumo. Então, eu queria conversar hoje um pouquinho sobre o que o nosso pastor mor, nosso pastor-chefe, nosso sumo pastor, chamado Jesus Cristo, fala sobre isso. E trazer um pouquinho de coragem para vocês pensarem um pouco no que está se passando, de que a gente está passando os dias estão se passando. Os irmãos aqui que dão estudo bíblico sabem a batalha, que parece que umas coisas que não é possível acontecer, mas acontece. Só quem está no campo de batalha, que leva a palavra de Deus, realmente a palavra verdadeira, acredita no que acontece. Nós achamos que falar da salvação é simplesmente dizer que Jesus salva. É muito mais do que isso. Mas eu gostaria então que você recline sua cabeça. Vamos conversar com o Senhor e pedir que Ele nos ajude nessa noite de novo e nos ensine, e que a gente realmente saia daqui diferente do que entrou. Querido Deus e amado Pai, quero te agradecer de novo, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de folharmos a Tua palavra. Com a Tua permissão, Senhor, nos ajude a instruir os irmãos e a nos instruir, a me instruir, Pai, das verdades que às vezes a gente está cauterizado na nossa mente. Coloque no coração dos irmãos o anseio pelas almas que estão aí fora, Pai, perdidas, que necessitam, Senhor, que vão passar a eternidade, talvez longe de Ti, mas que a gente seja um atalaia para elas, Pai. Fale a verdade. Obrigado mais uma vez, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Eu vou usar o Novo Testamento. Jesus é o que mais cita no Novo Testamento sobre inferno. As 4 palavras usadas para inferno, tem até 5 se nós quisermos, até 6 se quiser. A gente fala assim, inferno, Sheol, que é a palavra hebraica, Hades.
também é hebraico aramaico. Geema, aramaico. E a própria palavra inferno, desculpe, Hades é no grego, perdão. Mano aí, quem sabe que Hades é a expressão para o grego, que é o irmão de Zeus, que fica nas profundezas. E o outro irmão é Poseidon, na história mitológica da cultura grega. Então, Deus cita que esse lugar existe. E nós precisamos entender de uma vez que não é um lugar onde você vai passar férias. Às vezes as pessoas vão lá passar férias. Nós até brincamos, vamos carregar carvão, né? O cara vai ficar levando um carrinho de carvão para abastecer. Isso até é muito simples do que vai acontecer. É o lugar onde não tem Deus, a ausência de Deus. Onde nós vamos começar, e você vai lá em Isaías 66, por favor, porque eu vou fazer você lembrar que sai daqui um versículo que Jesus usa no Novo Testamento. Irmãos, nós precisamos urgentemente de mudar a nossa postura. Talvez a gente tenha algumas pessoas que é do nosso prazer particular, que a gente gostaria que fosse para onde? Para lá. Justamente o capítulo 66 do livro de Isaías, o último versículo, quer ver? Olha só que interessante. Se vocês olharem um pouco Isaías, vocês vão ver a eternidade, os novos céus, nova terra, mas aqui no final diz assim: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, e seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Que lugar que nunca apaga o fogo? Que lugar onde o verme nunca deixa de existir? Que lugar é esse? Mateus, capítulo de número 3, todo mundo conhece. Pelo menos quem fez o estudo bíblico. Então nós vamos, como é aqui é Bíblia, né? Nós não vamos ficar aqui falando, a ideia é para achar os irmãos, fazer os irmãos realmente usarem a Bíblia. Tanto é que uma das coisas que nós mais gostamos é quando os irmãos dividem com nós a palavra de Deus. A gente acaba aprendendo com aqueles versículos bíblicos que os irmãos colocam para nós. Capítulo 3 do livro de Mateus, vocês os conhecem muito bem, porque João Batista dá o testemunho de Jesus Cristo. E no versículo 12, ele diz uma coisa interessante, mas não com a palavra no original, ou não com a palavra que nós esperamos ouvir. Na mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Que lugar é esse, gente? Inferno. Parece que inferno para nós, um povo que nunca sofreu nada, um povo que nós não temos problema de alimentação, nós vivemos numa certa saúde, uma certa facilidade. Quando há um pequeno tormento, o tormento maior que talvez nós temos é a tal da dor de dente. Que parece que a gente quer ir logo para um dentista porque não aguenta mais de dor, porque parece que incomoda e a gente quer resolver. Né? Fora isso, nós temos algumas dificuldades para cá e para lá, financeiras e coisas assim, alguns joguinhos, e até o Altíssimo, na sua infinita misericórdia, continua nos abençoando, cuidando de nós. Até a gente vê assim que se nós fôssemos botar todo mundo, botar o peso nós na balança aqui, todo mundo somado, nós íamos dar sobrepeso ali fora. Dividir pelo número de pessoas vai dar sobrepeso.
Claro que tem uns aí que estão quase voando, por exemplo, né, o nosso Crigo ali tem que botar uns 2 pedaços de balão embaixo para segurar ele no chão. Né? Tá lá o Jairo também. Mas os restos, em geral, a gente está na medida, mas a maioria está, então. Olha lá, falei do Wagner lá também. Então aqui demonstra o quê? Está falando de Jesus, a separação. Meu celeiro, o céu. Capítulo de número 5 do livro de Mateus. O famoso Sermão do Monte. Versículo de número 22. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. Qualquer um que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. Mas quem disser louco está sujeito ao fogo do inferno. Então aqui fala de inferno de novo. O versículo 29 e o 30. Se o teu olho direito faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Opa, então vou arrancar um olho que está me atrapalhando. Aqui não é literal, mas às vezes nós gostamos dos nossos pecadinhos de estimação. E a sua mão direita se fazer pecar, corte e atire para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Esse é o sermão do monte. Um sermão não muito agradável. Algumas partes aqui são extremamente duras, da parte do Altíssimo. Então Jesus não veio simplesmente passar a mão por cima de nós e dizer que está tudo legal. Ele veio para dizer umas verdades. Certo? Capítulo 7 do livro de Mateus. Depois nós vamos entrar numa pequena história que vocês também conhecem. Versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque espaçosa é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. A nossa natureza caída quer o quê? As coisas do mundo. Algumas são boas, mas muitas não. E nós passamos o tempo inteiro assim. Mateus capítulo 10, versículo 28. O pessoal tem medo de Satanás. Eu acho que você não deveria ter medo de Satanás. Você teria que ter medo daquele que tem o poder de deixar você no inferno. Quem criou o inferno, gente? Alguém sabe me dizer? Deus. Deus criou o inferno. Um lugar preparado para aqueles que não querem Ele. Um lugar de misericórdia de Deus, apesar que nós não achamos isso ser misericórdia, mas é o lugar, eu quero ficar lá, eu não quero ficar perto de Deus. Observe como os seres humanos tratam Deus, com uma espécie de acessório, ou alguém que está sempre com uma bandeja à disposição para nós, para nos servir assim que nós dermos um berro, e ver se não serve de mal, hein? Senão eu vou te pegar. Não vou vir mais no culto. Né? Sabe como que é? Eu uso até isso para fazer o Deus como se fosse um objeto de meu uso. E ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Você está falando de quê? De Deus. Capítulo 25, vou pular um pouquinho, para você saber quem criou o inferno. De Mateus, versículo 41.
41 de Mateus, capítulo 25. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Infelizmente, vai ter o que lá dentro? Seres humanos. Mas por que você está querendo falar sobre o inferno? Porque a gente realmente não se toca. A gente está passando os dias e a gente está sempre anestesiado. Bem, tudo bem, eu creio em Cristo como meu Salvador. Ah, é? Você crê em Cristo como Salvador? O que você faz? O que tu me prova que você creu? Muitas vezes a gente gosta de dizer: não, eu já sou salvo. Mas faz alguma coisa? Ora pelas pessoas. Só isso estaria bom. O que? Orar? Eu não posso perder tempo com orar. Orar não é para mim. Orar é para o pastor. Aquelas pessoas que fazem parte da eclesia. Tem certeza que é isso que funciona? Então, Deus é que cria esse local e fez isso para que era originalmente para Satanás e seus anjos. Vamos ao capítulo que você conhece bem, ou pelo menos já ouviu muito bem dele. Capítulo 20 de Apocalipse. Certo? Irmãos, o inferno não é um lugarzinho onde você vai poder ficar, ou as pessoas vão poder ficar. O que você vai fazer hoje? Eu acho que eu vou naquele vulcão número 2 lá, que é mais forte, descer pela lava, vamos escorregar pela lava, tem até parque de diversão no fogo lá. Nós estamos, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está tão cauterizado e o mundo nos tira tanta atenção de que nós não se tocamos aonde nós estamos. E diz isso lá no versículo de número 10 do livro de capítulo 20 de Apocalipse. Conhecidos, irmãos, aqui é o juízo final, os juízos dos não salvos. Aqui não é a justiça de Deus para todo mundo. Aqui é uma justiça dosométrica, ou seja, eu vou botar os caras lá dentro, conforme as obras que eles fizeram, porque eles não estão escritos nos livros da vida. Parece que os irmãos, às vezes, parece que isso não é importante. Então ele diz no começo, o diabo que os enganava foi lançado no versículo 10, no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Dia e de noite serão atormentados por alguns dias e depois sairão e reconciliarão com o Senhor Deus na eternidade e ficarão vivendo com Ele para sempre. É uma versão nova que a gente anda fazendo. Aí parece que descobriram os textos masoréticos. Não, irmãos, é eterno. Não vamos entrar na questão da trindade satânica, porque daí é uma discussão que vai longe, mas aqui a ideia é o quê? De que aqui está sendo lançado para sempre o inimigo mortal de Deus. E daí vem o juízo. E o juízo é basicamente um tribunal como nós o vemos hoje. Como o tribunal romano foi criado, primeiro se apresenta o juiz, apresenta-se os julgados, apresenta-se as testemunhas, e em cima disso há-se a sentença. Alguns irmãos aqui conhecem melhor essa parte do que eu. Mas o grande problema é que nós olhamos para esse livro e às vezes não vimos. Então vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele. Dele sumiu a terra, os céus e o mar, tudo desaparece. Então nós estamos aqui na eternidade futura.
Aí ele viu os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, mais inteligentes, menos inteligentes, fracos e fortes. Então ele deu a extensão, os extremos, para mostrar quem está sendo julgado. E abriu-se os livros, os famosos livros das obras, os 2 livros pelo menos. Tem gente que fala de 3, fala de 4, fala de 5. Aqui a questão não é essa. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E eles foram julgados segundo as suas obras, ou seja, aquilo que eles fizeram contra Deus. É isso que está sendo escrito aqui. Nós usamos assim, até dizendo assim, os livros das obras são importantes, porque é aquilo que eu fiz para Deus. Aí começa o julgamento. O julgamento é trazido o quê? Escrito segundo, o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, os céus entregou os mortos que nele havia. Não existe céu aqui. Existe sempre inferno. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte além da morte que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. De novo. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, como se ele fosse colocado dentro de algo físico e julgado à morte, não haverá mais. O inferno, as pessoas que ficavam no inferno, só simplesmente foram transladadas e colocadas dentro do lago de fogo. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida, foram também julgados no lago de fogo. E a velha história que todo mundo aqui já ouviu, pelo menos a maioria, você está escrito no livro da vida. Porque se não está, aquela foto cabe bem. Agora, se você está escrito no livro da vida, o problema daí não é você. O problema é aquele que você ama, ou admira, ou tem respeito. Porque Deus nos manda até nós amarmos os nossos inimigos, pedir pela conversão deles, o que nós não gostaríamos de fazer e nós não gostamos de fazer. Nós queremos pedir para os nossos inimigos que morram e vão para aquele lugar ali, não é verdade? Parar de mentir para nós mesmos, né? Então esse texto aqui é para revelar, isso aqui é o juízo final. Não há volta. E foram lançados no lago de fogo, onde serão atormentados de dia e de noite. Inclusive o verbo no grego é um verbo bem grande, né? Uma palavrão, inclusive. Demonstra que realmente eles queriam que aquilo ali é para sempre. Não é para alguns dias. Alguns de vocês já ouviram falar de um pregador que falou de um texto famoso, né? Você cair na mão do Deus vivo, né? Um famoso pregador do século XVIII, acho, que ele falou e fez tremer uma igreja inteira do medo do inferno. Mas parece que nós não temos esse medo mais. Lucas, capítulo de número 16. Conhecidíssimo de todos. Pode trocar, mano. Vocês têm certeza de que Deus quer que simplesmente nós passamos o resto da nossa vida conformados com a nossa situação, porque agora nós estamos do lado certo, e não demos uma olhada para o mundo que está aí fora? Há 2 semanas atrás nós tivemos um tempo de oração, graças a Deus os irmãos aqui todos colaboraram e puderam estar no tempo de oração, pelo menos a maioria, mas muitas vezes nós evitamos de estar orando com os irmãos. Às vezes eu sei, tem uma doença, uma coisa assim, aconteceu alguma coisa, não tem problema, a gente não tem como adivinhar que você tem algum compromisso naquele final de semana. Mas a maioria em si sempre são mais ou menos as mesmas
pessoas, as mesmas que fazem o trabalho. E a gente tem alguns novos, e a gente fica alegre que apareceram para orar. Porque você não leva a sério. A gente não leva a sério a oração. A gente devia orar mais. A história citada no capítulo número 16 do livro de Lucas, a partir do versículo 19, conhecidíssima de todos os irmãos. Você tem uma ideia do que é sentir a vontade de tomar uma gota d'água e não poder tomar? Quando nós estivermos na maior sede do mundo, quando você está na maior sede do mundo, na maior dor do mundo e não poder ser consolado. Nós estamos falando desse lugar. Nós estamos falando de um lugar que não tem a ausência de Deus. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para viver com Ele. Só que o diabo é extremamente inteligente e consegue colocar entre nós e Deus um festival de religiões. Um festival de coisas à nossa frente, que nos atrapalham de acreditar. Você tem realmente vontade de que os teus parentes não venham para aquele lugar ali? Podemos ser ricos nessa terra. Podemos ser pobres, miseráveis, passar fome, ter abundância, mas afinal das contas, para onde você vai depois que morre? Ou você quer o Alcorão, que você tem o direito de se passar dessa vida para melhor? 70 virgens para você lá do lado de lá. Aonde que tem isso, gente, na palavra de Deus? Jesus até fala que nós seremos tratados como se fossem anjos, ou seja, não há essa relação. Mas não é o texto hoje. No capítulo de número 16, versículo 19, fala da riqueza de uma pessoa e fala da extrema pobreza da outra. Os dois extremos. Um extremamente rico, abundante na sua vida, e o outro querendo simplesmente comer as migalhas que caem da mesa daquele cidadão. E ali até cita que os cachorros lambem as suas chagas. E cachorro gosta de lamber coisa podre, né? E se esbarrar em coisa podre. Então está mostrando exatamente os dois extremos. E ambos morrem. E eles morrem. Um é levado para o paraíso ou o seio de Abraão. Um prelúdio de um lugar onde ficaram todos os que creram em Cristo antes da vinda dele. O texto que você está vendo talvez seja contemporâneo. Jesus falando de uma pessoa que era contemporânea de Abraão. Então estamos lá no Velho Testamento. É uma possibilidade. É uma história? É uma história. É uma parábola? Não. É uma história. Citada nomes, verdades, do que nós às vezes não sentimos pelas pessoas e não nos condoemos. Então eu queria que, por gentileza, você chegasse em casa e tivesse a coragem de ligar o fogão a gás e botasse a mão em cima para sentir talvez um pouco de dor. Hoje nós estamos cheios de analgésicos. Há mais de 100 anos atrás, para amputar uma perna, uma coisa, um objeto qualquer, era uma cachaça na boca, um torniquete na boca e corta a perna. Segura o peão, o cara desmaia. As guerras demonstram exatamente isso. A penicilina veio na Segunda Guerra Mundial. Então, o que você vê ali?
o mendigo morto no versículo 22, e agora no versículo 23, no inferno, estando em tormento, olhou e viu de longe Abraão e Lázaro. Essa aqui é uma prova. Uma vez você passado o teu tempo de vida aqui, você está lá do outro lado, você é você mesmo. A tua personalidade permanece a mesma, ou seja, a tua alma é igual. Você não vai virar um fantasminha legal que não se lembra mais do que você é. Porque o rico reconheceu do outro lado e diz, ele chama pela coisa. Os irmãos estão carecas de saber isso. Ele chama ele de pai Abraão. Você está vendo um judeu praticante olhando a cena e ele diz assim: pai Abraão, manda Lázaro. Ele não quer nem falar com Lázaro, não é assim não. Vou falar com o chefe, não vou falar com Lázaro. Lázaro não está na minha altura. Mas o pai Abraão, eu posso chamar ele de pai, porque ele é maior que eu. Pede para Lázaro. Então, ele está vendo Lázaro e está vendo Abraão. Nota que Deus não cita o nome da pessoa, o rico. Até um nome na eternidade, no inferno, será esquecido. Não é à toa que no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus pede para o homem dar nome aos animais. O nome é extremamente importante para Deus. Na sarça ardente, Deus se identifica para Moisés: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou Deus de vivos, de homens que estão na eternidade com Ele. Isso é tão verdade que quando Jesus faz a transfiguração, aparecem dois cidadãos, um que não tinha passado pela porta da morte, Elias, e o outro que morreu e Deus escondeu o corpo dele e disse: este é o meu filho amado, que é o meu compadre. E aí eles estavam discutindo que Jesus agora estava se preparando para o flagelo de pagar o meu e o seu pecado, a oferta de Deus para a humanidade. Então veja as conexões, como elas se fecham. Então aqui você não vê o nome dele. E ele pede uma gota d'água, num lugar horrível, queimando, passando a existência. Isso aqui é tudo figurado. Claro, a sua opinião é. Mas o fato de estar longe, da ausência de Deus, ou você estar num lugar onde você não tem mais contato com o Altíssimo, te torna você terá consciência, que mostra que ele tinha consciência, e ele estava desejoso só para uma pequena carícia do mundo físico, uma gota d'água. Aqui é um homem arrependido, mudança de pensamento e atitude. Há um abismo entre nós e vós. Você vê, além do rico, você vê que a história não mostra os outros que estão no inferno, porque o inferno também é um sentido de isolamento. Você estará sozinho. E uma das coisas que mais nos perturbam, a gente gostaria às vezes de certas pessoas nem querer conversar mais e tal, né? Mas daí ficar longe. Mas nós faríamos como Tom Hanks lá na historinha, nós pegaríamos logo um boneco e transformaríamos ele em vida e começaríamos a conversar. Seja ele um pedaço de madeira, um pau, qualquer coisa. Nós íamos dar um nome, porque nós damos nome aos nossos cachorros. A gente quer ter o convívio, ter as crianças, tudo. Então, uma das características que mostra que ele está isolado. Do outro lado, você vê um companheirismo entre Abraão e Lázaro.
Lembre-se, aí ele vai falar. Preciso lembrar do texto, né? Então clamou: Pai Abraão, versículo 24, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe, versículo 24, na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então ele está em tormento, sofrendo. Já pensou, a pessoa que você mais ama está lá? E você nunca foi capaz de falar a verdade para ela. E você nunca foi capaz de dizer para ela que tem alguém que podia resolver o problema grave que ela tem, que é a salvação. E a maioria aqui sabe, nunca vieram pelo estudo bíblico que visavam a salvação, vieram porque queriam conhecer a Bíblia e nada mais que isso. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te que tivesse teus bens em vida, ou seja, estava só preocupado com os bens materiais. É o que a gente vê. A luta feroz de todos nós aqui, pelo menos 8 horas por dia, ou seja, o número de dias e os anos, porque nós vamos falar, não, eu tenho que fazer. Mas o Deus, ele fica enjaulado no domingo, em algum lugar, em alguma igreja qualquer. E ele é chamado à responsabilidade quando nós estamos com alguma coisa aqui em dificuldade. Interessante esse Deus. E Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu torturado. Os irmãos em Cristo têm medo de passar dificuldades. Qual é a nossa grande dificuldade mesmo? É muita, né? No mundo tereis, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tu está esperando que o mundo te bajule sendo um filho de Deus? Só se você for agente secreto mesmo, né? Aí eu concordo contigo, sendo agente secreto, né? Pastor, fiquei 1 ano no exército, ninguém sabia que era cristão. Trabalhei lá para o senhor, agente secreto, FBI, né? Às vezes a gente tem vergonha de demonstrar que é de Deus, porque a gente tem chacota. Um paísinho que nós recebemos chacota só, porque somos de Deus. E a gente se sente já ofendido. Qualquer coisinha, tu veja a sensibilidade que os irmãos às vezes têm de não perdoar, como nós falamos da outra aula, né? Porque o perdão, ele é uma coisa que tem que ser vivida no coração dos irmãos sempre. E além disso, há posto entre mim e vós um grande abismo, que não podemos passar nem de cá para lá, nem de lá para cá. Não há volta, não há saída do inferno, não há retorno, não há limbo, não há purgatório, não há citação de nenhum lugar. Quando você passar a porta da morte, você já escolheu. Ou você já foi escolhido. Ao homem foi dado o direito de uma única vez morrer e ser levado a juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está lá escrito. Então, você está vendo a cena e ele recorre. Finalmente, o amor dele saiu do desejo de uma gota d'água e foi finalmente lembrar dos queridos irmãos que estão lá, vivos ainda. Agora ele lembrou dos irmãos. Mas primeiro ele pensou no dele. Mas agora ele pensou nos irmãos que estão vindo para onde mesmo? Para o mesmo lugar que ele está. Eles estão pelo andar do que está acontecendo com a vida daqueles irmãos. Os 5 irmãos que ele tem vão vir para onde? Para o inferno, um lugar de tormento, onde você não tem descanso, não tem nada. Então ele está dizendo que os seus 5 irmãos agora, finalmente, agora ele tem um pouquinho de amor e lembrança dos irmãos que estavam lá,
fora, ainda vivos. Já imaginou a cena de você estar no inferno e agora lembrar que teus irmãos também estão vindo falar cá? E não pensou em fazer nada antes? Que a vida não consiste em comer, beber e fazer tudo que nós fazemos. Porque se o homem foi feito para comer só pão, nós seríamos meramente animais. Mas nós fomos construídos para sermos um ser eterno, seja junto de Deus ou ser longe dele. E aí ele pede, mas pai Abraão, por favor, faça alguém vir da mansão dos mortos e explica para aqueles irmãos que estão vivos lá meus irmãos, que eles vão vindo para cá. Você está vendo a cena que Deus está dizendo isso já no próprio filme desse capítulo. Ele já está dizendo o estado que o cara ficou. Mas ele queria que alguém saísse, porque as escrituras eu não preciso ler. Os profetas, Moisés, eu não preciso ler eles. Eu sou mais sábio que eles. Então, às vezes, a gente se coloca que as escrituras elas são banais para nós. Elas são mais um livro, afinal, outros livros são de tradição. Então ele está dizendo, ele tem Moisés e os profetas. Mas ele insiste, mas Eurico, não pai Abraão, mas se fosse ter com eles, eles viriam se arrepender. Lá o versículo de número 30. Iriam se arrepender mesmo? Não. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo, que nós não estamos achando que parece que o inferno virou uma praça de alimentação para nós. Um lugar agradável que as pessoas estão indo que nós não gostamos. Se nós desejamos para o nosso inimigo esse lugar aqui, nossa, somos iguaizinhos, muito parecidos com Jesus, né? Olha o ódio que você tem. Ou eu tenho, vamos dizer assim, né? Nós devíamos ter compaixão, gente. Porque o inferno não é um lugar para ninguém estar lá. E ele fala a palavra-chave: arrependimento. Durante muito tempo, do tempo que Deus permitiu que a gente estivesse dando estudo bíblico, a gente sempre ficava em cima da palavra fé. Mas a fé não vem se eu não me arrepender. Mudar de pensamento e atitude. O sumo sacerdote das nossas vidas diz isso em Marcos capítulo 1, versículo 14. Ele fala exatamente: arrependei-vos e credes no Evangelho. Se você é que nem o rico que pensa nos outros depois, nós não somos servos de Deus. Se você é como o rico, eu sou como o rico, nós estamos só pensando no aqui e agora. Irmãos, nós temos que realmente mudar o nosso jeito de pensar sobre as coisas e começar pela coisa mais importante que você tem, estar sozinho com o vosso Deus na sua casa e conversarmos e batermos e sermos insistentes. Pelo menos isso você poderia fazer, porque isso não te obriga a fazer exatamente nada na igreja. Orar é uma obrigação de todo cristão. Ou que se dizem pequenos cristos. Respondeu Abraão: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Ou seja, as pessoas insistem que não é necessário ler a Bíblia.
As pessoas insistem que as outras coisas são mais importantes do que isso aqui. E a nossa vida está passando, irmãos. E a minha e a sua. Gostaria de constranger os irmãos a repensarem o que realmente você acha do que é inferno. E o lago de fogo, que é citado no capítulo 20 de Apocalipse, não é ali o único lugar que é citado. É um lugar que fica um pouco pior para uma pessoa que estava no inferno. É onde os mortos receberão o seu corpo glorificado para ficar dentro de um lago de fogo, atormentados de dia e noite para todo sempre. Eu gostaria que Deus conseguisse mudar o nosso coração e nem desejar para o nosso pior inimigo, pessoas que nós não gostamos. Eu tenho muitas que eu não gosto, eu odeio inclusive. É verdade, eu sou ruim que nem você, igualzinho. Sim, eu tenho meus problemas, eu sou um cristão pecador. A gente tem que parar de odiar tanto para que essas pessoas não fiquem, porque não é legal esse local, mesmo pessoas que nós não gostamos. Já imaginou se Deus escolhesse nós porque gostássemos de nós simplesmente? A motivação não é muito boa, porque nós somos tremendamente pecadores. Por fim, irmãos, que acha de um lugar onde os vermes não morem, a dor não passe, como diz Isaías 66. Eu vim hoje pedir para vocês para rever o seu conceito sobre o que é o inferno. Dante Alighieri, um famoso escritor italiano do século XIV, até imaginou a cena, né? Mas aquilo lá ainda é figurativo perto do que é o inferno, do que a Bíblia explica. E olhando o nosso mestre, o nosso sumo sacerdote, o dono e proprietário de você e meu, Jesus Cristo, ele quis ser muito sincero para nós sobre a realidade do que é ficar longe dele para sempre. Se as minhas palavras não ajudam você, só te tornam mais revoltados, que as palavras do Messias que te constranjam. Você está indo para o inferno em primeiro lugar? Não é um lugar bom. Você não está. Comece a dobrar o joelho pelos irmãos, pelas pessoas que você ama e que você odeia. E se puder, trabalhe na obra do Senhor. Invista na obra do Senhor. Deus te comprou por inteiro, inclusive o bolso. Ele te comprou inteiro. Não só a parte de cima, né? Não sei, você vai... O bolso também entra. Quanto é que vai custar o fechar, irmãos? Nada. Porque está saindo do oferta dos irmãos. Agora que eu vou mesmo, então. Beleza, agora eu vou. Né? Porque não vai custar nada para mim, né? Caramba, né? Irmãos, o lugar do seu filácio está esperando você ali. Ó. E pare de fazer conta ao contrário. Faça a conta certa. Pare de tentar ludibriar o Senhor dos Senhores. Deus te comprou bem. Ouçam o nosso sumo pastor. Ele falou muitas, é o que mais fala no Novo Testamento sobre inferno.
Esse texto aqui é exclusivamente aquele que ele está falando, porque só ele tinha a onisciência de contar essa história para nós e mostrar uma vida após a morte, no qual ele está avisando que não é um lugar legal, e aquele rico estava ainda querendo pedir que uma alma lá do inferno fosse até esse, não é legal lá embaixo, não vem. Daí eu acredito, é a velha mania de que eu quero sempre algo fora da Bíblia para mim acreditar na verdade. Por isso que nós estamos cheios de profetas e falsos profetas, adivinhadores, que não sabem a grandeza de cada vez que os irmãos aqui que leiam, pelo menos já leram 1, 2, 3, 4 vezes, esse livro ele fica cada vez mais grande, não fica menor. Então eu já tenho um trabalho enorme em aprender com ele. Imagine eu ainda ter que inventar. Irmão, tem uma bênção para você, você vai acordar amanhã cedo e vai trabalhar. Não? Ah, tá, então escapou. Porque a gente gosta desse tipo de coisa, né? Os 11 evangelhos. Reflita essa noite e que Deus tenha misericórdia de nós e mude o nosso coração para a gente ser atalaias de Deus. Nós não somos obrigados a converter ninguém, mas talvez a gente precise lembrar do lugar onde que nós estávamos indo. E alguém chegou e bateu nas tuas costas. E várias orações, inclusive do Altíssimo, no capítulo 17 do livro de João. Eu tenho muitas ovelhas que não estão nesse aprisco que cabe serem recolhidas. Você é uma ovelha do Senhor? Sabe que ovelha não é um bichinho muito inteligente, né? Nós não somos muito espertos. Mas o nosso Senhor é muito inteligente e muito sábio. O Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por favor, se levante, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, por gentileza. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos diante de Ti mais uma vez agradecidos pela Tua palavra, pelas Tuas advertências para nós, Senhor. Mude a nossa visão do que é a eternidade longe de Ti. Transforma o nosso coração, tire a nossa cauterização, Senhor. Faça com que nós realmente nos dedicamos mais a conversar contigo sobre aquelas pessoas que nós amamos e também aquelas pessoas que nós não amamos. Pedimos, Deus, a Tua graça também sobre esta semana que o Senhor nos presenteou para que nós vivêssemos cuidando de nós nos nossos detalhes e nas nossas vidas, ajudando os irmãos aqui queridos e as irmãs queridas que têm lutado também pelo Teu Evangelho. Também queremos Te agradecer por ontem, por aquele encontro maravilhoso que a gente ouviu dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes, que o Senhor continue fortalecendo o pessoal que está à frente, cuidando, que outros possam ser agregados e ajudar nessa obra maravilhosa, Senhor, com esses adolescentes. Nós queremos pedir imensamente a Tua graça, cuidando também de nós em todos os detalhes dessa semana em que a gente estará compartilhando a nossa vida contigo, Senhor, em cada instante. Abençoe também esses alimentos que o Senhor nos dá essa noite e nos dê a Tua graça, Senhor, de mantermos sempre na Tua presença, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém.